O milionário comenta: "Gosto quando você assume o controle." E ela sorri sem entender o tom. Só mais tarde ela percebeu que ele falava de muito mais do que trabalho. O despertador tocou às 6 da manhã, como sempre. Marina Santos esfregou os olhos e sentiu o frio da manhã paulistana entrando pela janela mal vedada de seu apartamento na cidade Tiradentes. Mesmo sendo março, o outono já dava sinais de sua chegada, e a garoa fina, típica de São Paulo, começava a pintar os vidros das janelas. Ela se levantou devagar, pisando no chão gelado, e foi até a pequena cozinha preparar um café. O apartamento de 2 cômodos que dividia com sua irmã mais nova, Júlia, estava em silêncio. Júlia trabalhava como enfermeira no Hospital das Clínicas e havia chegado tarde do plantão noturno. Marina pegou sua pasta de projetos e verificou mais uma vez os documentos que levaria para a reunião. Havia trabalhado 3 anos como estagiária em um escritório de arquitetura no centro da cidade e agora, finalmente, tinha a chance de assumir seu primeiro projeto solo. Não era grande coisa, a reforma de uma cobertura, mas era seu primeiro passo como arquiteta independente. O metrô estava lotado, como sempre na linha vermelha às 7 da manhã. Marina se espremeu entre executivos de terno e trabalhadores com uniformes, segurando firmemente sua pasta. Durante os 40 minutos de viagem até a Vila Olímpia, ela revisava mentalmente as ideias que havia preparado para a apresentação. Quando finalmente desceu na estação Vila Olímpia, a diferença era gritante. Os prédios espelhados refletiam o sol matinal, e as ruas limpas contrastavam com a realidade de onde ela vinha. Marina caminhou até o endereço anotado em seu celular. Rua Funchal, 500. Um prédio de 20 andares, todo em vidro e aço, com um porteiro de terno impecável na entrada. "Bom dia, vim para uma reunião com o Sr. Eduardo Mendes", disse ela, tentando soar mais confiante do que se sentia. O porteiro a examinou rapidamente e pegou o telefone. "Seu nome, por favor?" "Marina Santos, arquiteta." Após alguns minutos de espera no lobby luxuoso, com piso de mármore e móveis de design, o elevador chegou. Marina subiu até o 18º andar, onde ficava a cobertura. As portas se abriram diretamente no hall social do apartamento, e Marina teve que conter um suspiro. O espaço era imenso, com pé direito duplo, e janelas do chão ao teto que ofereciam uma vista panorâmica da cidade. Mas o que mais a impressionou foi o estado de abandono. Móveis cobertos, paredes descascadas e um ar de melancolia que contrastava com o potencial do lugar. "Impressionante, não é?" Uma voz masculina ecoou atrás dela. Marina se virou e viu um homem alto, de cabelos castanhos levemente grisalhos nas têmporas, vestindo uma camisa social azul clara sem gravata. Ele tinha os olhos verdes mais intensos que ela já havia visto, e um sorriso que parecia genuíno, mas carregava uma certa tristeza. "Sr. Mendes", Marina estendeu a mão profissionalmente. "Eduardo, por favor, e você deve ser a arquiteta que vai dar uma nova vida a este lugar." A mão dele era firme e calorosa. Marina sentiu um pequeno arrepio e rapidamente se concentrou nos negócios. "Sim, sou Marina Santos. Obrigada pela oportunidade. O espaço tem um potencial incrível." Eduardo caminhou até as janelas, as mãos nos bolsos. "Este apartamento pertenceu à minha avó. Ela faleceu há 2 anos e desde então está assim parado no tempo. Preciso decidir se reformo ou vendo." Marina abriu sua pasta e tirou algumas folhas com esboços iniciais. "Posso perguntar o que o senhor tem em mente? Algo mais clássico, moderno, minimalista?" "Gosto quando você assume o controle", Eduardo disse, se virando para ela com um sorriso. "Quero ver sua visão para este lugar. Me surpreenda." Marina sorriu sem entender completamente o tom da frase, mas sentiu uma confiança inesperada. "Bem, olhando o espaço, eu pensaria em integrar mais os ambientes, criar uma sensação de amplitude ainda maior, mas mantendo alguns elementos que tragam aconchego." Durante a próxima hora, Marina apresentou suas ideias iniciais, caminhando pelo apartamento e gesticulando enquanto explicava suas visões. Eduardo a acompanhava atentamente, fazendo perguntas pertinentes e demonstrando um conhecimento surpreendente sobre arquitetura. "Você estudou arquitetura?" perguntou Marina quando ele comentou sobre a importância da iluminação natural na escolha dos materiais. "Engenharia civil, mas sempre tive fascínio pela arquitetura.
Talvez por isso tenha acabado no ramo da construção, ele respondeu. E você? Onde estudou? Na FAO-USP. Foi uma luta, mas consegui me formar ano passado. Eduardo assentiu com respeito. A FAO tem uma excelente reputação. Você deve ser muito talentosa. Marina sentiu o rosto esquentar levemente. Espero corresponder às expectativas. Tenho certeza de que vai. Eduardo olhou o relógio. Que tal discutirmos os detalhes durante o almoço? Conheço um lugar bom aqui perto. Marina hesitou por um momento. Não era comum clientes convidarem arquitetos para almoçar, especialmente no primeiro encontro. Mas havia algo na maneira descontraída como Eduardo falava que a fazia sentir à vontade. Claro, seria ótimo, respondeu ela, guardando seus materiais na pasta. Saíram do prédio juntos, e Marina se surpreendeu quando Eduardo parou ao lado de um BMW preto estacionado na rua. Não se preocupe, o restaurante é aqui perto, 2 minutinhos de carro. Durante o breve trajeto, Eduardo colocou uma música jazz suave e perguntou: há quanto tempo trabalha com arquitetura? Formalmente desde que me formei, mas sempre desenhei plantas e projetos desde criança. Minha mãe dizia que eu redesenhava a casa toda nos fins de semana. Marina riu se sentindo mais relaxada. E sua família? Também são da área? Não, minha mãe é professora e meu pai trabalha numa metalúrgica no ABC. Minha irmã é enfermeira. Eu sou meio o peixe fora d'água da família. Eduardo estacionou em frente a um restaurante elegante na Rua Olimpíadas. Aqui serve uma comida italiana excelente. O maître os recebeu cumprimentando Eduardo pelo nome e os levou a uma mesa próxima à janela. Marina olhou discretamente o cardápio e engoliu seco ao ver os preços. Um prato custava mais do que ela gastava em comida numa semana inteira. Pode pedir à vontade, disse Eduardo, como se tivesse lido seus pensamentos. É por conta da empresa. Obrigada. Marina escolheu uma massa simples, tentando não parecer deslocada. Me conte mais sobre seus projetos. Já trabalhou em residências antes? Principalmente comerciais, pequenos escritórios e lojas. Esta seria minha primeira residência de grande porte. Marina bebeu um gole de água. Para ser sincera, quando recebi o contato, pensei que fosse engano. Eduardo riu. Por que pensou isso? Bem, olhe onde estamos. Olhe onde eu moro. Não é exatamente o mesmo mundo. E isso é um problema? Marina refletiu por um momento. Não sei. Às vezes sinto que as pessoas olham para mim e veem só de onde venho, não o que posso oferecer. Eu olho para você e vejo uma arquiteta competente que tem ideias frescas e uma perspectiva diferente. Talvez seja exatamente o que este projeto precisa. A comida chegou e a conversa fluiu naturalmente. Eduardo falou sobre sua empresa, sobre como havia começado pequeno e crescido ao longo dos anos. Marina percebeu que, apesar de toda a riqueza ao redor dele, havia uma simplicidade genuína em sua maneira de falar. E sua família? Perguntou Marina. São todos da construção também? O rosto de Eduardo se fechou ligeiramente. Meus pais faleceram há alguns anos. Não tenho irmãos. A empresa meio que virou minha família. Deve ser solitário às vezes. É. Eduardo a olhou nos olhos. Mas trabalhar sozinho tem suas vantagens. Posso tomar decisões sem consultar ninguém, como contratar uma arquiteta talentosa, baseado apenas numa conversa. Marina sorriu. Então, estou contratada? Se aceitar o desafio, sim. Mas preciso que saiba que não gosto de projetos convencionais. Quero algo que conte uma história, que tenha personalidade. Posso perguntar que tipo de história? Eduardo ficou pensativo por um momento. A história de recomeços, de transformação, de pegar algo antigo e dar uma nova vida, respeitando o que veio antes. Marina assentiu, sentindo que havia camadas mais profundas naquele pedido do que ele estava dizendo. Acho que posso trabalhar com isso. Ótimo. Quando pode começar? Imediatamente. Preciso tirar algumas medidas mais precisas, fazer um levantamento fotográfico. Pode ir lá quando quiser. Vou dar uma chave para você. Eduardo tirou um cartão de visita do bolso. Meu número direto está aí. Qualquer dúvida me liga. Marina guardou o cartão cuidadosamente. E sobre prazos? Orçamento? 3 meses para a reforma completa. Orçamento? Bem, me apresente uma proposta realista e conversamos. Quando terminaram o almoço, Eduardo insistiu em levá-la de volta ao metrô. Durante o trajeto, Marina olhava pela janela as ruas movimentadas de São Paulo,
ainda processando como sua manhã havia tomado uma direção tão inesperada. Marina, Eduardo disse quando pararam em frente à estação. Obrigado por aceitar o projeto. Tenho um bom pressentimento sobre isso. Eu também, respondeu ela, saindo do carro. Vou começar as medições amanhã de manhã, se não houver problema. Perfeito, até logo. Marina acenou e desceu as escadas do metrô, sentindo uma mistura de ansiedade e empolgação. No trem de volta para casa, ela revisava mentalmente cada detalhe da reunião, cada palavra trocada com Eduardo. Havia algo nele que a intrigava, uma vulnerabilidade disfarçada de confiança que a fazia querer conhecê-lo melhor. Quando chegou em casa, Júlia estava acordada, tomando café na cozinha, ainda de pijama. E aí, como foi a reunião misteriosa? Consegui o projeto, Marina disse sorrindo, e acho que vai ser mais interessante do que imaginei. Pelo seu sorriso, diria que não é só o projeto que está interessante. Marina balançou a cabeça rindo. Você e sua imaginação, Júlia. Mas enquanto se preparava para dormir naquela noite, Marina não conseguia parar de pensar nos olhos verdes de Eduardo e na maneira como ele havia dito, gosto quando você assume o controle. Havia algo ali, uma conexão que ela não conseguia explicar, e pela primeira vez em muito tempo, ela estava ansiosa para o dia seguinte chegar. Na manhã seguinte, Marina acordou mais cedo que o habitual. A ansiedade havia feito com que ela dormisse mal, mas era uma ansiedade boa, do tipo que vem antes de algo importante. Ela escolheu uma roupa mais prática, jeans, tênis e uma blusa confortável, ideal para tirar medidas e fazer anotações. O trajeto até a Vila Olímpia pareceu mais rápido desta vez. Quando chegou ao prédio, o porteiro já a reconheceu e foi mais simpático, entregando-lhe a chave que Eduardo havia deixado. Subindo sozinha no elevador, Marina sentiu uma mistura de responsabilidade e liberdade. Era seu projeto agora, sua chance de mostrar do que era capaz. As portas se abriram e ela entrou no apartamento silencioso, com a luz da manhã entrando pelas enormes janelas. Começou pela sala principal, medindo cada parede, anotando a posição das tomadas, observando como a luz se comportava em diferentes horários. Estava tão concentrada que não ouviu o elevador chegar. Bom dia, Marina. Ela se virou rapidamente e viu Eduardo entrando com 2 xícaras de café na mão. Estava vestido de forma mais casual hoje, jeans escuros e uma camisa polo branca que realçava seu bronzeado. Eduardo, não sabia que você viria hoje. Trouxe café. Pensei que poderia precisar. Ele estendeu uma das xícaras para ela. Como está sendo? Marina aceitou o café gratamente. Era de uma cafeteria cara. Podia sentir pelo aroma. Está fascinante. A estrutura é sólida, mas há tantas possibilidades. Olhe só esta parede aqui. Ela caminhou até uma das paredes que separava a sala da cozinha, batendo levemente com os dedos. Se derrubássemos isto, teríamos um espaço completamente integrado. Imagina a vista da cozinha. Eduardo se aproximou, ficando ao lado dela para observar. Marina podia sentir o perfume masculino sutil que ele usava. Pode derrubar. Preciso verificar se não é estrutural, mas pelo que vejo é só uma divisória dos anos 80. Sua avó gostava de ambientes separados? Dona Helena era da época em que cada cômodo tinha sua função específica. Sala de estar, sala de jantar, cozinha, tudo separadinho. Eduardo sorriu com carinho. Ela ficaria chocada com essas ideias modernas. Conte-me sobre ela, Marina disse, continuando suas medições. Ajuda a entender o espaço. Eduardo se encostou no parapeito da janela. Ela era uma mulher à frente do seu tempo, mas tradicional em certas coisas. Perdeu meu avô cedo e criou meu pai sozinha. Quando ficou viúva, comprou este apartamento com o dinheiro do seguro de vida. Era sua fortaleza. Ela deve ter sido muito forte. Era, até o final. Nos últimos anos, quando já não enxergava bem, ela ainda insistia em preparar o almoço de domingo para toda a família. Eduardo pausou. Que na época éramos só eu e ela. Marina parou de anotar e o olhou. Havia uma melancolia em sua voz que a tocava. Vocês eram próximos? Ela me criou depois que meus pais morreram num acidente. Eu tinha 15 anos. Eduardo bebeu um gole do café. Esta sala era onde fazíamos nossos rituais. Todo domingo, almoço, e depois ficávamos aqui conversando, ela tricotando e eu contando sobre a escola.
Depois sobre a faculdade, depois sobre os negócios. Marina se aproximou dele. Deve ser difícil mexer neste espaço. É e não é. Por um lado, quero preservar as memórias. Por outro, sei que ela não gostaria de ver este lugar parado no tempo. Ela sempre dizia, Eduardo, casa parada é casa morta. Então vamos dar vida nova para ela, Marina disse suavemente, mas respeitando o que ela representa. Eduardo a olhou com intensidade. É por isso que escolhi você. Desde ontem percebi que você entende que a arquitetura não é só sobre espaços, é sobre pessoas. Marina sentiu o coração acelerar levemente. Obrigada pela confiança. Eles passaram a próxima hora caminhando pelo apartamento juntos. Eduardo contava histórias sobre cada cômodo, enquanto Marina tomava notas, não apenas técnicas, mas também emocionais. O quarto principal, onde sua avó bordava nas tardes de domingo. O pequeno escritório onde ela controlava as finanças com precisão militar. A varanda onde cultivava suas violetas. Posso fazer uma sugestão maluca? Marina disse quando terminaram o tour. Todas as melhores ideias começam sendo malucas. E se mantivéssemos alguns elementos exatamente como estão, como homenagem? Por exemplo, esta estante de livros na sala. Marina apontou para uma estante de madeira escura, cheia de livros antigos. Em vez de modernizar tudo, incorporamos peças como esta no novo projeto. Tradição e modernidade convivendo. Eduardo ficou em silêncio por um longo momento, olhando a estante. Sabe que livros são estes? Marina se aproximou e leu alguns títulos. Romances clássicos, poesia. Ela me contava essas histórias quando eu era criança. Lia Machado de Assis como se fosse conto de fadas. Eduardo passou a mão pelos livros. Sua ideia não é maluca, Marina. É perfeita. Naquela tarde, Marina voltou para casa com a mente fervilhando de ideias. Mal entrou no apartamento, foi direto para sua pequena mesa de trabalho no quarto e começou a rabiscar os primeiros esboços. Júlia chegou do hospital e a encontrou debruçada sobre folhas de papel, com lápis espalhados por toda parte. Nossa, você está mesmo inspirada, comentou Júlia, se aproximando para ver os desenhos. Júlia, olha só isso. Marina mostrou um esboço da planta baixa. É uma cobertura incrível com uma vista que nem sei como descrever. E o cliente, o Eduardo, ele... Ah, o Eduardo, Júlia disse com um sorriso maroto. Ontem você não falou o nome dele. Não é nada demais, Marina disse rapidamente, mas sentiu o rosto esquentar. É só um projeto profissional. Claro que é. Júlia se sentou na cama. E como é esse cliente, Eduardo? Marina parou de desenhar. Ele é diferente do que eu esperava. Rico, obviamente, mas não é arrogante. Tem uma história pesada, perdeu os pais cedo, foi criado pela avó. Ela pausou. E é meio solitário, sabe? Dá para perceber. Solitário como? Como alguém que tem tudo materialmente, mas falta conexão, talvez. Hoje ele contou sobre a avó dele com tanto carinho, mas dava para ver que ela fazia falta. Júlia observou a irmã atentamente. Marina, você está se envolvendo emocionalmente com este projeto. Como assim? Você está vendo o cliente como pessoa, não apenas como trabalho. Não é necessariamente ruim, mas cuidado para não misturar as coisas. Marina voltou aos desenhos, tentando ignorar o comentário da irmã, mas as palavras ficaram ecoando em sua mente. Será que estava se envolvendo demais? No dia seguinte, ela voltou ao apartamento para continuar o levantamento. Desta vez, Eduardo não apareceu, e Marina se concentrou em medir os quartos e banheiros. Estava agachada medindo a altura de uma bancada quando ouviu o elevador. Marina! A voz de Eduardo ecoou pela sala. Aqui no banheiro principal! Ela gritou de volta. Eduardo apareceu na porta do banheiro e Marina percebeu que ele parecia mais tenso hoje, com uma expressão preocupada. Tudo bem? Ela perguntou se levantando. Dia difícil no escritório. Nada que uma boa reforma não resolva, ele disse, tentando sorrir. Como estão as coisas por aqui? Ótimas. Quero te mostrar uma ideia. Marina o levou até a suíte principal. Este banheiro é enorme, mas mal aproveitado. E se criássemos uma área de spa aqui? Banheira de hidromassagem ali na frente da janela, um chuveiro Rain com vista para a cidade. Luxuoso, Eduardo comentou. Não é só luxo, é sobre criar um refúgio.
Um lugar onde você possa relaxar depois de dias difíceis como o de hoje. Eduardo a olhou com curiosidade. Como você sabe que tipo de dia eu tive? Marina deu de ombros. Está escrito no seu rosto. Tensão nos ombros, cara preocupada. Minha mãe sempre dizia que arquitetos precisam saber ler as pessoas, não só os espaços. Sua mãe é sábia. Eduardo se aproximou da janela. Você tem razão sobre precisar de um refúgio. Às vezes sinto que vivo no escritório. E onde você relaxa agora? Honestamente, em lugar nenhum. Meu apartamento atual é só um lugar para dormir. Não tem personalidade, não tem vida. Marina sentiu uma pontada de tristeza por ele. Então, este projeto é sobre criar um lar de verdade, não apenas uma casa bonita. Exatamente. Eduardo se virou para ela. Sabe o que mais me impressiona em você, Marina? O quê? Você escuta, de verdade. A maioria das pessoas ouve, mas você escuta, entende as entrelinhas. Marina sentiu um calor subir pelo peito. Acho que é porque eu também sei como é se sentir deslocado às vezes. Você? Por quê? Bem, cresci na periferia, estudei numa universidade de elite, agora estou trabalhando para pessoas de uma classe social completamente diferente da minha. Marina se encostou na parede. Às vezes é como se eu estivesse sempre tentando provar que mereço estar nos lugares onde estou. Eduardo ficou em silêncio por um momento. Sabe o que eu vejo quando olho para você? Marina balançou a cabeça. Alguém que chegou onde está pelo próprio mérito, que não precisou de herança ou contatos familiares para conquistar seu espaço. Isso é admirável. Obrigada, Marina disse baixinho, tocada pelas palavras dele. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Pode. Você tem namorado? Marina sentiu o coração acelerar. Não. Por quê? Curiosidade. Eduardo sorriu. Um homem que deixa uma mulher como você solteira é um tolo. Eduardo, Marina começou a dizer, mas foi interrompida pelo telefone dele tocando. Ele olhou a tela e fez uma careta. Desculpa, preciso atender. É do escritório. Enquanto Eduardo falava ao telefone na sala, Marina ficou no banheiro, processando o que havia acabado de acontecer. Havia algo acontecendo ali. Uma conexão que ia além do profissional. Ela podia sentir a tensão no ar, a maneira como ele a olhava, como suas conversas fluíam naturalmente de assuntos técnicos para pessoais. Marina, Eduardo voltou guardando o telefone. Preciso ir resolver uma emergência na obra da Faria Lima. Mas você gostaria de jantar comigo amanhã? Para discutirmos o projeto, claro. Marina hesitou. Júlia estava certa. Ela estava se envolvendo emocionalmente. Mas havia algo em Eduardo que a atraía, uma autenticidade que contrastava com a imagem de empresário bem-sucedido. Seria ótimo, ela respondeu, para discutir o projeto. Perfeito. Te busco às 8? Na verdade, que tal nos encontrarmos no restaurante? Posso ir direto de casa. Eduardo pareceu ligeiramente desapontado, mas assentiu. Claro. Te mando o endereço. Depois que ele saiu, Marina ficou sozinha no apartamento, olhando pela janela a cidade que se estendia até o horizonte. Estava pisando em território desconhecido, onde as linhas entre profissional e pessoal começavam a se confundir. E pela primeira vez em muito tempo, ela não tinha certeza se queria manter essas linhas bem definidas. Marina passou o dia inteiro pensando no que vestir para o jantar. Não queria parecer muito formal, nem muito casual, e definitivamente não queria dar a impressão de que estava se arrumando demais para um encontro de trabalho. Depois de experimentar 3 roupas diferentes, optou por uma blusa preta de manga longa, calça jeans escura e uma sapatilha confortável, elegante o suficiente para o restaurante, mas não exagerado. Júlia estava no sofá assistindo Netflix quando Marina saiu do quarto. Nossa, você está linda, comentou a irmã. Para uma reunião de trabalho, claro. Júlia, só estou dizendo que se fosse realmente só trabalho, você não teria experimentado 3 roupas diferentes. Júlia pausou a série. Marina, só vai com calma, tá? Você mal conhece esse cara. Eu sei, é só um jantar para discutir o projeto. Tá bom, mas leva dinheiro suficiente para voltar de táxi, caso precise. Marina riu da preocupação protetiva da irmã, mas guardou um dinheiro extra na bolsa mesmo assim. O restaurante ficava nos Jardins, um bairro que Marina conhecia pouco. Quando chegou de metrô e táxi, se impressionou com o lugar. Era pequeno, intimista,
com iluminação suave e decoração sofisticada, mas acolhedora. Nada pretensioso demais. Eduardo já estava esperando numa mesa próxima à janela, vestindo uma camisa social cinza e um blazer azul marinho. Quando a viu chegando, se levantou com um sorriso. Pontualidade é uma qualidade rara, disse ele, puxando a cadeira para ela. Minha mãe sempre dizia que chegar atrasado é falta de educação. Marina respondeu, se sentando. Mais uma lição sábia da dona... Eduardo pausou. Como é o nome da sua mãe? Conceição. Mas todo mundo chama de Ceissa. Dona Ceissa. Gostaria de conhecê-la um dia. Marina sentiu uma pontada estranha no estômago. A ideia de Eduardo conhecendo sua família era, ao mesmo tempo, excitante e assustadora. O garçom se aproximou e Eduardo pediu uma garrafa de vinho tinto. Espero que goste de vinho. Para ser sincera, não entendo muito. Lá em casa a bebida mais sofisticada é uma cervejinha no fim de semana. Eduardo sorriu. Então será uma boa oportunidade para experimentar. Este é um Malbec argentino. Não é muito forte. Quando o vinho chegou, Eduardo fez questão de explicar sobre o aroma, a cor, o sabor. Marina achou interessante, mas principalmente gostou de vê-lo relaxado, diferente da tensão do dia anterior. E então, Eduardo disse depois que pediram a comida. O que achou das medições? Alguma surpresa? Várias. A estrutura é melhor do que imaginei. E encontrei algo interessante no quarto menor. Marina tirou seu celular e mostrou uma foto. Tem uma porta lacrada ali. Você sabe o que é? Eduardo se inclinou para ver melhor a foto, ficando mais perto dela. Ah, isso era um pequeno ateliê que minha avó usava para pintar. Ela lacrou quando ficou mais velha. Disse que não precisava mais. Ela pintava. Aquarelas lindas. Paisagens, flores. Tenho algumas guardadas. Eduardo bebeu um gole de vinho. Por que pergunta? Estava pensando, que tal transformarmos aquilo num home office? Mas mantendo a essência de ateliê, muita luz natural, uma bancada de trabalho, estantes para livros e objetos pessoais. Seria perfeito, Eduardo disse com os olhos brilhando. Minha avó ficaria feliz em saber que o espaço voltaria a ser usado para criar coisas. A comida chegou e eles continuaram conversando, mas aos poucos a conversa derivou do projeto para assuntos mais pessoais. Eduardo contou sobre como havia começado a empresa, os primeiros anos difíceis, as noites sem dormir planejando obras. E você nunca pensou em ter uma família? Marina perguntou, depois que ele mencionou como o trabalho consumia seu tempo. Eduardo ficou pensativo. Pensei, sim, até cheguei perto algumas vezes, mas é difícil encontrar alguém que entenda que meu trabalho não é só um emprego, é uma paixão. Como assim? As mulheres que conheci do meu meio social esperavam que eu fosse só o empresário bem-sucedido que sai cedo do escritório para jantares e eventos. Não entendiam quando eu passava fins de semana visitando obras ou ficava até tarde resolvendo problemas. Marina assentiu. Eu entendo isso. Arquitetura também é assim. Quando estou num projeto, vivo e respiro aquilo. Minha família às vezes reclama que eu falo de trabalho até dormindo. Exato, Eduardo se animou. É isso que faltava nas minhas relações anteriores. Entendimento de que algumas pessoas trabalham com paixão, não apenas por obrigação. E você? Nunca namorou sério? Eduardo perguntou. Marina girou o vinho na taça. Tive alguns relacionamentos, mas nunca nada muito sério. O último foi durante a faculdade, com um colega de curso, mas ele estava mais interessado em competir comigo do que em me apoiar. Competir? Sabe como é ego masculino. Ele não aceitava bem quando eu tirava notas melhores ou quando os professores elogiavam meus projetos mais que os dele. Eduardo balançou a cabeça. Homens inseguros são um problema. Um homem de verdade se orgulha dos sucessos da mulher que ama. A palavra ama ficou suspensa no ar entre eles, e Marina sentiu uma intensidade no olhar de Eduardo que a fez desviar os olhos. Sobremesa? Perguntou o garçom, aparecendo na hora certa para quebrar o momento. Vamos dividir alguma coisa? Eduardo sugeriu. Eles pediram um petit gâteau e, enquanto aguardavam, a conversa voltou para o projeto, mas havia uma energia diferente agora. Cada comentário técnico parecia ter uma subcorrente pessoal. Cada sorriso durava um pouco mais que o necessário. Marina, Eduardo disse quando terminaram a sobremesa, posso te confessar algo? Claro.
Quando decidi reformar o apartamento da minha avó, pensei que seria apenas um projeto imobiliário. Mas desde que você apareceu, sinto que vai ser muito mais que isso. Marina sentiu o coração acelerar. Eduardo, sei que deveria manter as coisas profissionais, mas há algo em você que não consigo ignorar. Marina olhou para ele, vendo a vulnerabilidade em seus olhos. Eu sinto isso também, admitiu baixinho. Eduardo estendeu a mão através da mesa, e Marina a pegou. A conexão física foi imediata, um calor que subiu pelo braço dela. O que fazemos com isso? Ele perguntou. Não sei, Marina respondeu honestamente. Somos de mundos muito diferentes. Talvez seja exatamente por isso que funciona. Marina chegou em casa passando da meia-noite, com a mente fervilhando. Júlia já estava dormindo. Então ela foi direto para o quarto, mas não conseguiu pegar no sono imediatamente. Ficou deitada, olhando para o teto, repassando cada momento do jantar, cada palavra trocada com Eduardo. Ele havia insistido em levá-la para casa, e durante o trajeto no carro, eles conversaram sobre música, filmes, lugares que gostariam de conhecer. Era assustador como tinham tanto em comum, apesar das diferenças óbvias. Quando chegaram ao seu prédio na cidade Tiradentes, Marina viu Eduardo olhando ao redor, observando a realidade de onde ela vivia. Obrigado pelo jantar, ela havia dito, já com a mão na maçaneta. Obrigado você por aceitar, Eduardo respondeu. Quando nos vemos de novo? Preciso terminar o projeto preliminar. Que tal na sexta-feira? Posso apresentar as primeiras ideias. Perfeito. Eduardo havia hesitado por um momento, como se fosse dizer algo mais, mas apenas acenou. Durma bem, Marina. Agora, deitada em sua cama, Marina se perguntava se havia feito a coisa certa. Misturar negócios com sentimentos nunca era uma boa ideia. Ela sabia disso. Mas havia algo em Eduardo que a atraía como um ímã. Na manhã seguinte, Júlia estava na cozinha preparando o café quando Marina apareceu, claramente sem ter dormido bem. Então, como foi a reunião de trabalho que terminou depois da meia-noite? Júlia perguntou com um sorriso maroto. Marina se serviu de café. Foi complicado. Complicado como? Júlia, eu acho que estou gostando dele. E ele de mim também. Júlia se sentou à mesa pequena da cozinha. E qual o problema? Você não viu onde ele me deixou ontem? Olhou para o nosso prédio como se tivesse chegado em outro planeta. Marina suspirou. Somos de mundos completamente diferentes. Marina, você está criando problema onde não existe. Se ele gosta de você é porque vê algo além de onde você mora. Mas e se não der certo? Perco o trabalho, perco a oportunidade. E se der certo? Você ganha muito mais que um trabalho. Júlia segurou a mão da irmã. Olha, você passou a vida inteira provando que é capaz, que merece estar nos lugares onde está. Talvez seja a hora de acreditar que também merece ser feliz. Marina passou os próximos dias imersa no projeto. Trabalhou dias e noites na proposta, detalhando cada ambiente e escolhendo materiais, pensando na iluminação. Queria que fosse perfeito, não apenas tecnicamente, mas emocionalmente. Na quinta-feira à noite, enquanto finalizava as últimas pranchas de apresentação, recebeu uma mensagem de Eduardo. Oi, Marina, tudo bem? Estou ansioso para ver sua proposta amanhã. PS. Não parei de pensar no nosso jantar. Marina olhou para a mensagem por vários minutos antes de responder. Oi, Eduardo. A proposta está quase pronta. Acho que vai gostar. PS. Eu também não parei de pensar. Na sexta-feira, Marina chegou ao apartamento carregando uma pasta grande com todas as pranchas impressas. Havia também preparado uma apresentação digital no tablet, com renderizações 3D de como ficaria cada ambiente. Eduardo a recebeu com um sorriso mais caloroso que o usual. Bom dia, arquiteta. Pronta para me surpreender? Espero que sim, Marina respondeu, tentando manter o tom profissional, apesar do nervosismo. Ela espalhou as pranchas na mesa da sala de jantar e começou a apresentação. Eduardo se posicionou ao lado dela, tão perto que Marina podia sentir seu perfume. Então, a ideia central é criar um diálogo entre passado e presente. Marina começou, apontando para a primeira prancha. Mantemos elementos que têm valor sentimental, como a estante de livros e algumas peças de mobiliário da sua avó, mas integramos com elementos contemporâneos. Eduardo observava atentamente cada detalhe. Continue.
Na sala principal derrubamos essa parede aqui, criando um espaço fluido entre sala e cozinha. Mas olhe só. Marina mostrou a renderização 3D. A estante de livros vira um elemento central, como uma divisória orgânica entre os ambientes. Incrível, Eduardo murmurou. Marina continuou apresentando cada ambiente. O banheiro principal transformado em spa, o antigo ateliê da avó vira um home office cheio de luz, a cozinha ganha uma ilha central perfeita para receber amigos. Mas o que mais impressionou Eduardo foi a atenção aos detalhes emocionais. E aqui Marina apontou para um canto específico da sala. Pensei em criar um cantinho especial, uma poltrona confortável, uma luminária de leitura e uma pequena mesa para apoiar uma xícara de café. Um lugar para relaxar e lembrar da sua avó. Eduardo ficou em silêncio por um longo momento, olhando a renderização. Marina, isso é mais do que eu poderia ter imaginado. Gostou? Gostei não. Eu amei. Ele se virou para ela com os olhos brilhando. Você conseguiu capturar exatamente o que eu queria, mesmo quando eu não sabia explicar o que era. Marina sentiu uma onda de alívio e orgulho. Então, aprovamos o projeto? Aprovadíssimo. Quando podemos começar? Bem, primeiro precisa aprovar o orçamento. Marina tirou uma pasta da bolsa. Calculei tudo com muito cuidado. Tentei equilibrar qualidade e custo. Eduardo olhou os números rapidamente. Está perfeito. Pode começar na próxima semana? Sério? Assim tão rápido? Marina, quando algo está certo, está certo. E isso aqui, ele gesticulou para as pranchas, está mais que certo. Eduardo se aproximou dela, e Marina sentiu o ar ficar carregado entre eles. Posso te confessar algo? O quê? Eu contratei você pelo seu talento, isso é verdade. Mas agora não sei se quero que este projeto termine. Marina sentiu o coração acelerar. Por quê? Porque significa que não terei mais desculpas para te ver todos os dias. Eles estavam muito próximos agora. Marina podia ver os detalhes dos olhos verdes dele. Eduardo, Marina, eu sei que é complicado, que somos de mundos diferentes, mas não consigo ignorar o que sinto por você. Antes que Marina pudesse responder, Eduardo se inclinou e a beijou. Foi um beijo suave, hesitante no início, mas que se aprofundou quando Marina correspondeu. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego. Desculpa, Eduardo disse. Não deveria ter. Não se desculpe. Marina interrompeu tocando o rosto dele. Eu queria isso também. Eles se olharam por um momento, ambos processando o que havia acabado de acontecer e o que significava para o futuro. O beijo havia mudado tudo, mas, paradoxalmente, tinha deixado mais confuso o que deveria ser simples. Marina passou o fim de semana inteiro pensando no que havia acontecido na sexta-feira, revivendo cada segundo daquele momento na cobertura. Na segunda-feira, ela precisava começar a coordenar o início das obras. Havia marcado com os empreiteiros para se encontrarem no apartamento às 9 da manhã e chegou mais cedo para organizar os últimos detalhes. Eduardo apareceu quando ela estava conversando com o mestre de obras, um senhor de 50 e poucos anos, chamado Seu Antônio, que conhecia o ramo como ninguém. Bom dia, pessoal. Eduardo cumprimentou a todos, mas seu olhar demorou um pouco mais em Marina. Como estão os preparativos? Tudo certo, doutor Eduardo, respondeu Seu Antônio. A arquiteta aqui conhece o que fala. Raramente vejo o projeto tão bem detalhado. Marina sentiu uma pontada de orgulho, especialmente vendo Eduardo sorrir com o comentário. Então, quando começamos? Amanhã cedinho, Marina respondeu. Primeiro vamos proteger todos os móveis e elementos que vão ficar. Depois começamos com a demolição das paredes. Durante as próximas 2 horas, Marina coordenou os preparativos com a eficiência de quem sabia exatamente o que estava fazendo. Eduardo a observava, impressionado com sua liderança natural e conhecimento técnico. Quando os trabalhadores saíram para almoço, Marina e Eduardo ficaram sozinhos no apartamento. Você é incrível trabalhando, Eduardo disse, completamente no controle da situação. Obrigada. É importante manter tudo organizado desde o início, senão vira caos. Eles ficaram alguns segundos em silêncio, a tensão do que havia acontecido na sexta-feira pairando entre eles. Marina, sobre o que aconteceu, Eduardo começou. Eduardo, podemos conversar sobre isso depois, quando não estivermos no meio de uma obra. Eduardo concordou
mas Marina percebeu uma sombra de decepção em seu rosto. O restante da semana passou rapidamente. A obra começou pontualmente, e Marina se dividia entre supervisionar o andamento dos trabalhos e ir atrás de materiais, móveis e acabamentos. Eduardo aparecia quase todos os dias, sempre com a desculpa de acompanhar o progresso, mas Marina sabia que ele queria vê-la. Na quinta-feira, depois que todos os trabalhadores foram embora, Eduardo pediu para conversar com ela em particular. Marina, não conseguimos mais evitar esta conversa. Marina suspirou e se sentou numa das poucas cadeiras que sobraram no meio da reforma. Eu sei. O que aconteceu na sexta-feira não foi apenas impulso da minha parte. Há semanas que sinto algo por você. Eduardo, eu também sinto algo. Mas isso é muito complicado. Por quê? Porque você trabalha para mim? Não é só isso. Marina se levantou e caminhou até a janela. É tudo. Nossa diferença social, financeira. Você já parou para pensar no que suas amigas, seus colegas de negócios vão dizer quando souberem que está saindo com uma arquiteta da periferia? Eduardo se aproximou dela. Marina, você acha mesmo que eu me importo com isso? Talvez não agora, mas vai se importar. E eu não quero ser a novidade exótica da sua vida. Novidade exótica? Eduardo pareceu genuinamente ofendido. Como pode pensar isso de mim? Porque já vivi isso antes, Eduardo. Namorei um rapaz da faculdade que era de família rica. No início era tudo maravilhoso, ele adorava me levar para conhecer o mundo dele. Mas quando chegou a hora de me apresentar para os pais, de assumir publicamente, eu virei um problema. Eduardo segurou os ombros dela, fazendo-a se virar para encará-lo. Eu não sou ele. Como posso ter certeza? Porque estou aqui, dizendo isso para você na cara. Porque o que sinto é real, não é brincadeira. Eduardo pausou. Marina, você quer saber a verdade? Há anos que me relaciono só com pessoas do meu meio social. E sabe o que consegui? Relacionamentos vazios, sem substância. Mulheres que se interessavam mais pela minha conta bancária do que por quem eu realmente sou. Marina o olhou nos olhos, vendo a sinceridade ali. Você me faz querer ser uma pessoa melhor, Eduardo continuou. Quando estou com você, não preciso interpretar o papel do empresário bem-sucedido. Posso ser só eu. Eduardo, me dá uma chance de verdade. Marina estava prestes a responder quando seu celular tocou. Era Júlia, e raramente ligava durante o trabalho. Alô? Marina, você precisa vir para casa, agora. A voz de Júlia estava tensa. O que aconteceu? É a mãe. Ela passou mal no trabalho. Estamos no hospital. O mundo de Marina parou. Qual hospital? Hospital Municipal. Vem rápido. Marina desligou o telefone com as mãos tremendo. Preciso ir. Minha mãe está no hospital. O que houve? Eduardo se aproximou preocupado. Não sei. Júlia não disse... Preciso ir para lá. Vou com você. Não precisa, Eduardo. Marina, não é pedido. Vou com você. O trajeto até o hospital municipal foi tenso e silencioso. Eduardo dirigia enquanto Marina tentava ligar para Júlia, que não atendia. O trânsito de quinta-feira à tarde em São Paulo estava caótico, e o que normalmente levaria 30 minutos se estendeu por quase 1 hora. Vai ficar tudo bem, Eduardo dizia de vez em quando, mas Marina mal respondia, perdida em seus pensamentos. Quando finalmente chegaram ao hospital, Marina saiu do carro antes mesmo dele parar completamente. Eduardo teve dificuldade para encontrar vaga no estacionamento lotado, e quando finalmente conseguiu, Marina já havia desaparecido dentro do prédio. O hospital municipal era bem diferente dos hospitais particulares que Eduardo conhecia. Corredores apertados, cadeiras de plástico, cheiro forte de desinfetante e dezenas de pessoas aguardando atendimento. Eduardo se sentiu completamente fora do seu elemento. Encontrou Marina na sala de espera da emergência, abraçada com Júlia, que chorava baixinho. Como ela está? Eduardo ouviu Marina perguntar. Estável, mas foi um susto. Pressão subiu muito durante a aula. Ela desmaiou na frente dos alunos. Júlia limpou os olhos. Os médicos estão fazendo exames. Posso ver ela? Ainda não. Tem que esperar os resultados. Eduardo se aproximou hesitante. Marina? Ela se virou, como se tivesse esquecido que ele estava ali. Eduardo, obrigada por me trazer. Mas pode ir embora. Vai demorar. Não vou deixar você aqui sozinha. Júlia olhou Eduardo com curiosidade,
claramente se perguntando quem era aquele homem de terno caro num hospital público. Júlia, este é Eduardo, meu cliente. Marina fez as apresentações sem graça. O Eduardo da cobertura. Júlia ergueu as sobrancelhas e Marina fez uma careta discreta. Prazer, Júlia. Sinto muito pela sua mãe. Obrigada. Eduardo se sentou ao lado de Marina, tentando ignorar os olhares curiosos das outras pessoas na sala de espera. Era óbvio que ele destoava completamente do ambiente. As horas passaram devagar. Marina e Júlia se revezavam entre conversar baixinho e ficar em silêncio, enquanto Eduardo tentava se fazer útil, oferecendo água ou café da máquina. Mas quanto mais tempo passava ali, mais ele percebia como sua presença estava deslocada. Às 8 da noite, finalmente um médico apareceu. Familiares da senhora Conceição Santos? Marina e Júlia se levantaram imediatamente. Sou filha dela, Marina disse. Ela está bem, foi um pico hipertensivo. Vamos manter em observação hoje e amanhã, mas não há nada grave. Marina suspirou aliviada e abraçou Júlia. Posso vê-la? Perguntou. Claro, mas apenas 2 pessoas por vez. Marina e Júlia seguiram o médico, e Eduardo ficou sozinho na sala de espera. Observou ao redor, vendo famílias preocupadas, crianças chorando, pessoas que claramente não tinham recursos para pagar um plano de saúde particular. Pela primeira vez, realmente entendeu a realidade de onde Marina vinha. Quando ela voltou 20 minutos depois, parecia mais aliviada. Como ela está? Melhor. Está reclamando da comida do hospital e perguntando quando pode ir embora. Marina sorriu. É bom sinal. Que ótimo. Eduardo se levantou. Posso te levar para casa? Na verdade, Marina hesitou. Vou ficar aqui hoje. Júlia vai para casa descansar e voltar amanhã de manhã para me render. Marina, você não precisa... Preciso sim, é minha mãe. Eduardo assentiu entendendo. Então vou buscar algumas coisas para você. Que tal roupas limpas, comida decente? Eduardo, não precisa se incomodar. Não é incômodo. Ele pegou as chaves do carro. Me dá sua chave? Pego algumas coisas e volto. Marina hesitou, mas acabou entregando as chaves. Júlia, que havia voltado da visita à mãe, observou a interação com interesse. Depois que Eduardo saiu, Júlia se sentou ao lado de Marina. Então esse é o Eduardo da cobertura. É. Marina, ele gosta de você, é óbvio. Júlia, não é hora para isso. É a hora perfeita. Você viu como ele ficou aqui horas, completamente fora do ambiente dele, só para te apoiar? Marina olhou para a entrada do hospital por onde Eduardo havia saído. Vi sim. E você gosta dele também. Gosto. Mas... Marina suspirou. Júlia, você viu como as pessoas olharam para ele aqui? Ele não faz parte do nosso mundo. E daí? Você também não fazia parte do mundo da FAO quando entrou lá e se adaptou. É diferente. É diferente por quê? Porque agora você tem medo? Marina não respondeu, mas Júlia havia acertado em cheio. Ela estava com medo. Medo de se abrir para alguém tão diferente dela. Medo de se machucar, medo de não ser suficiente. Uma hora depois, Eduardo voltou carregando 2 sacolas. Uma com roupas limpas e produtos de higiene para Marina, outra com sanduíches, frutas e café de qualidade de uma delicatessen. Como você sabia o que pegar? Marina perguntou, impressionada com as escolhas acertadas. Perguntei para sua vizinha, Dona Rosa. Ela me ajudou e ainda mandou este bolo para vocês. Eduardo tirou um Tupperware da sacola. Marina ficou tocada. Ele havia se dado ao trabalho de conversar com os vizinhos, de entender o que ela precisava. Eduardo, obrigada. Por tudo. Quer que eu fique? Marina olhou ao redor, vendo as pessoas na sala de espera, imaginando o quanto Eduardo se sentia desconfortável ali. Não precisa. Vai ser uma noite longa e você tem que trabalhar amanhã. Eduardo pareceu querer insistir, mas assentiu. Me liga se precisar de qualquer coisa mesmo. Vou ligar. Ele se inclinou e deu um beijo leve na testa dela, um gesto tão carinhoso que Marina sentiu os olhos marearem. Depois que Eduardo saiu, Júlia se aproximou da irmã. Marina, sei que está com medo, mas você já passou por coisa pior e sobreviveu. Talvez seja hora de se permitir ser feliz. Marina abraçou a irmã, sabendo que ela estava certa, mas ainda incerta sobre o que fazer com os sentimentos que cresciam a cada dia por Eduardo. Marina passou a noite no hospital, dormindo mal numa cadeira de plástico. Sua mãe teve uma noite tranquila e pela manhã já estava mais animada,
reclamando da comida e pedindo para ir para casa. Mãe, a senhora precisa fazer os exames que o médico pediu. Marina insistia sentada na beirada da cama hospitalar. Que exames nem exames, menina. Eu estou boa. Foi só um susto. Dona Conceição Santos, aos 55 anos, era uma mulher forte e teimosa. Professora há 30 anos, havia criado as filhas sozinha depois que o marido morreu, num acidente de trabalho, quando Marina tinha apenas 12 anos. A senhora tem que cuidar da pressão. O médico disse que está muito alta. Pressão alta é o mal do século, filha. Todo mundo tem. Júlia chegou às 8 da manhã com café e pão na chapa para as 3. Como passou a noite, mãe? Mal, com essa menina me vigiando como se eu fosse fugir. As irmãs riram. Era típico da mãe fazer piada mesmo numa situação séria. Mãe, Júlia se sentou na outra cadeira. A Marina precisa voltar para o trabalho dela. Eu fico com a senhora hoje. Que trabalho é esse que não pode parar nem quando a mãe está no hospital? Dona Conceição perguntou, sempre direta. Marina hesitou. Havia contado para a mãe sobre o projeto, mas não sobre Eduardo. Não sobre a complicação que sua vida havia se tornado. É um projeto grande, mãe, uma cobertura na Vila Olímpia. Vila Olímpia, lugar de rico, a mãe comentou. E quem é esse rapaz que trouxe comida ontem? Marina e Júlia se entreolharam. Dona Rosa havia contado tudo para a mãe. É o cliente, mãe? Cliente que vai na sua casa pegar roupa e conversa com os vizinhos? Dona Conceição ergueu uma sobrancelha. Marina, sua mãe pode estar doente, mas não é boba. Mãe, Júlia já me contou. Vocês estão se envolvendo. Marina lançou um olhar assassino para a irmã que se encolheu. E qual o problema? Dona Conceição continuou. Ele parece ser um bom rapaz, bem educado, prestativo. Mãe, ele é de uma classe social completamente diferente da nossa. E daí? Você é inteligente, trabalhadora, bonita. Por que não seria boa o suficiente para ele? Não é isso. É sim, é exatamente isso. Dona Conceição segurou a mão da filha. Marina, você passou a vida inteira se provando, na escola, na faculdade, no trabalho, sempre achando que precisava ser melhor que todo mundo para merecer estar onde está. Marina sentiu os olhos marejarem. Sua mãe a conhecia bem demais. Mas, filha, chega uma hora em que você precisa acreditar que merece ser feliz. Que não precisa pedir desculpa por quem você é ou de onde veio. Mãe, é complicado. O amor sempre é complicado, Marina. Mas quando encontra alguém que te faz bem, que te respeita, você agarra com unhas e dentes. Às 10 da manhã, Marina deixou Júlia com a mãe e foi para a obra. Quando chegou, viu o apartamento em transformação. As paredes haviam sido derrubadas conforme o projeto e o espaço já começava a ganhar a amplitude que ela havia imaginado. Eduardo não estava lá, mas havia deixado um bilhete com seu Antônio. Marina, espero que sua mãe esteja melhor. Precisei ir para uma reunião urgente, mas volto à tarde. Qualquer coisa, me liga. E. Marina sorriu ao ler o bilhete. Era simples, mas demonstrava cuidado. O dia passou rapidamente supervisionando os trabalhos. As instalações elétricas estavam sendo refeitas, e Marina conferia cada ponto de luz e tomada com o eletricista. Estava tão concentrada que não percebeu quando Eduardo chegou. Como está sua mãe? Ele perguntou, se aproximando. Marina se virou sentindo um aperto no peito ao vê-lo. Mesmo após uma noite mal dormida no hospital, ele estava impecável, de camisa social azul clara e calça cinza. Melhor, obrigada. Deve ter alta amanhã. Que bom. E você, dormiu? Pouco, mas estou bem. Eduardo a estudou com atenção. Você está diferente. Como assim? Não sei. Mais séria. Marina respirou fundo. Havia pensado muito durante a noite no hospital sobre o que queria dizer para ele, sobre como estava se sentindo. Eduardo, podemos conversar? Em particular, eles foram para a varanda, onde o ruído das obras era menor. São Paulo se estendia diante deles, a cidade que havia moldado tanto a vida de Marina quanto a de Eduardo, mesmo de formas tão diferentes. Eduardo, sobre nós... Marina, se for para me dispensar, deixa eu falar primeiro. Não, é importante que você me ouça. Marina se encostou no parapeito. Ontem à noite no hospital eu percebi algo. Eduardo ficou em silêncio, esperando. Percebi como somos de mundos diferentes. Não estou falando só de dinheiro, Eduardo. Estou falando de experiências de vida, de prioridades, de realidades. Marina, me deixa terminar.
Marina olhou para ele. Mas também percebi algo mais importante. Percebi como você se importa comigo. Você ficou horas num hospital público, completamente fora do seu ambiente só para me apoiar. Conversou com minha vizinha para saber o que eu precisava. Trouxe comida boa para minha família. Eduardo se aproximou dela. E, principalmente, você não tentou me convencer a contratar um hospital particular para minha mãe. Você respeitou nossa realidade, nossas escolhas. Por que eu faria isso? Porque é o que a maioria faria. Tentaria resolver o problema com dinheiro. Eduardo parou na frente dela. Marina, o que você está tentando me dizer? Estou tentando dizer que talvez eu tenha me precipitado, que talvez valha a pena tentarmos. Um sorriso lento se abriu no rosto de Eduardo. Sério? Mas com algumas condições. Diga. Primeiro, nada de tentar me ajudar financeiramente ou mudar meu estilo de vida. Se vamos tentar, eu quero que seja pelos motivos certos. Eduardo assentiu. Segundo, vamos devagar. Eu preciso terminar este projeto e misturar trabalho com relacionamento não é fácil. Concordo. E terceiro, Marina hesitou. Você vai conhecer minha família de verdade. Não no hospital, não em momentos de crise. Você vai sentar na mesa da minha mãe, comer o feijão dela e conversar sobre futebol com meus tios. Eduardo riu. Posso confessar que estou nervoso? Deveria estar. Marina sorriu de volta. Minha família não tem papas na língua. Eduardo segurou as mãos dela. Marina, você tem certeza? Porque eu não quero que faça isso por obrigação ou porque me viu sendo gentil ontem. Eduardo. Marina o interrompeu colocando a mão no rosto dele. Eu quero tentar porque quando estou com você, me sinto completa, como se todas as peças finalmente se encaixassem. Eduardo a puxou para perto e a beijou. Um beijo suave, mas cheio de promessa. Quando se separaram, Marina suspirou. Agora volta para o trabalho. Este apartamento não vai se reformar sozinho. Sim, senhora arquiteta. Eduardo sorriu, beijando a testa dela antes de voltar para dentro. Marina ficou mais alguns minutos na varanda, olhando a cidade e sentindo, pela primeira vez em muito tempo, que talvez estivesse tudo bem não ter todas as respostas. Às vezes basta ter coragem para tentar. 2 meses depois, o apartamento estava irreconhecível. A cobertura que antes parecia abandonada, agora respirava vida nova. A sala integrada com a cozinha criava um ambiente acolhedor e moderno, mas as peças vintage da avó de Eduardo, a estante de livros, algumas poltronas restauradas e os quadros de aquarela davam personalidade e história ao espaço. Marina estava na cozinha, ajustando os últimos detalhes da iluminação quando Eduardo chegou com uma garrafa de champanhe. Achei que merecíamos comemorar, ele disse, observando o resultado final. Marina, ficou ainda melhor do que eu imaginei. Foi trabalho de equipe, ela respondeu, mas sentia um orgulho genuíno do que haviam conquistado. Nas últimas semanas, conforme a obra chegava ao fim, Marina e Eduardo haviam desenvolvido uma rotina. Ele passava todas as tardes no apartamento, às vezes ajudando com pequenos detalhes, às vezes apenas observando ela trabalhar. Suas conversas fluíam naturalmente de assuntos técnicos para pessoais, e a conexão entre eles se fortalecia a cada dia. Sua avó ficaria orgulhosa, Marina disse, caminhando até a estante de livros que agora servia como divisória orgânica entre a sala e o home office. Ficaria mesmo, especialmente sabendo que o espaço vai ser usado para criar coisas novamente. Eduardo havia decidido usar o apartamento como sua residência principal, abandonando o apartamento asséptico onde vivia antes. A ideia de ter um lar de verdade, com personalidade e história, o encantava. Eduardo, Marina se virou para ele. Preciso te contar algo. O que foi? Recebi uma proposta hoje. Um escritório de arquitetura grande quer me contratar como sócia júnior. Eduardo ficou em silêncio por um momento. E você vai aceitar? Não sei. É uma oportunidade incrível, mas... Marina caminhou até a janela, olhando a vista que se tornara familiar. Mas eu gostei de trabalhar de forma independente, de ter controle sobre os projetos, de poder escolher com quem trabalho. Eduardo se aproximou dela. Marina, você não pode basear sua decisão profissional em nós. Não é isso, ela se virou para ele. É que descobri que posso fazer isso sozinha, que posso ter meus próprios clientes, meus próprios projetos.
Aliás, Marina pegou uma pasta que estava sobre a bancada da cozinha. Depois que as fotos deste apartamento circularam, recebi 3 propostas de novos projetos. Sério? Eduardo se animou. Sério. 2 residências e um escritório comercial. Marina sorriu. Acho que vou abrir meu próprio escritório. Marina, isso é fantástico! Eduardo a pegou no colo e girou com ela pela sala. Quando a colocou no chão, ambos estavam rindo. Tem mais uma coisa, Marina disse, ficando subitamente séria. O quê? Minha mãe quer te convidar para o aniversário dela no próximo sábado. Vai ser na nossa casa, com toda a família. Eduardo engoliu seco. Nas últimas semanas, ele havia conhecido melhor Dona Conceição e Júlia, sempre em situações controladas. Um café rápido, uma visita ao hospital. Mas um almoço de aniversário com toda a família Santos era um teste definitivo. Quantas pessoas vão estar lá? Uns 15, 20, meus tios, primos, alguns vizinhos próximos. Marina, e se eles não gostarem de mim? Eduardo. Ela segurou o rosto dele. Você enfrentou pressão de bancos, lidou com crises na empresa, construiu um negócio do zero. Vai conseguir lidar com minha família. Sua família é mais assustadora que qualquer banco. Eduardo riu nervosamente. Talvez, Marina admitiu, mas eles já gostam de você. Minha mãe não para de falar que você é um rapaz bem educado, que é o maior elogio que ela pode fazer. Naquela noite eles jantaram no apartamento pela primeira vez. Eduardo havia encomendado comida de um restaurante japonês e comeram sentados no chão da sala, sobre uma manta, já que os móveis novos só chegariam na semana seguinte. Sabe o que mais gosto neste lugar? Marina disse, olhando ao redor. O quê? Que conseguimos honrar o passado sem ficar presos nele. Sua avó está presente aqui, mas o espaço é seu agora. Eduardo ficou pensativo. Marina, posso te perguntar uma coisa? Claro. Você tem medo de que isso entre nós não dê certo? Marina considerou a pergunta com cuidado. Tenho, mas também tenho medo de não tentar e passar o resto da vida me perguntando e se... Eu também tenho medo, Eduardo admitiu. Medo de te decepcionar, de não ser o que você precisa. Eduardo, você quer saber qual foi o momento em que soube que queria tentar isso com você? Quando? No hospital, quando você voltou com a comida. Não foi o fato de você ter trazido coisas caras. Foi o fato de você ter conversado com Dona Rosa, ter perguntado o que eu realmente precisava, ter entendido que às vezes o que importa não é o gesto grandioso, mas a atenção aos detalhes pequenos. Eduardo a puxou para mais perto. E você quer saber quando eu soube? Quando? No primeiro dia, quando você apresentou o projeto. Quando disse que queria criar algo que contasse uma história. Percebi que você não estava apenas projetando um apartamento. Estava criando um lar. Eles se beijaram. E desta vez não havia urgência ou ansiedade. Apenas a certeza de que haviam encontrado algo especial. Eduardo, Marina disse quando se separaram, independentemente do que acontecer entre nós, quero que saiba que este projeto mudou minha vida. Não só profissionalmente, mas pessoalmente. Como assim? Me ensinou que posso ser quem sou, de onde venho, e ainda assim merecer coisas boas. Merecer amor, respeito, oportunidades. Marina, você sempre mereceu tudo isso. Talvez, mas nem sempre acreditei. Eduardo segurou as mãos dela. E agora? Marina olhou ao redor do apartamento transformado, pensou na sua nova carreira se iniciando, na família que a apoiava incondicionalmente, e no homem à sua frente que a fazia se sentir completa. Agora acredito, ela sorriu. Agora acredito que às vezes 2 pessoas de mundos diferentes podem construir um mundo novo juntas. Do lado de fora, São Paulo pulsava com sua energia infinita. A cidade que havia moldado ambos, cada um à sua maneira. Mas ali dentro, na cobertura que agora era realmente um lar, Marina e Eduardo haviam encontrado não apenas amor, mas a coragem de serem vulneráveis, de confiarem, de construírem algo novo sobre as bases sólidas de quem realmente eram. O projeto da cobertura estava finalizado, mas a história deles estava apenas começando.